Amigos do Na Área do Esporte, olá, aqui estamos para o nosso bate-papo semanal em relação às coisas do futebol, notadamente do futebol local, das coisas que nos cercam, das coisas das quais estamos mais próximos. Futebol profissional de Maringá, fase de aguardo, de expectativa, com as duas equipes qualificadas para a primeira divisão, as duas equipes profissionais qualificadas para a primeira divisão de 2024. O Galo, agora Galo Maringá, antes Aruco, agora Galo Maringá, e o Maringá Futebol Clube, além do Grêmio de Esportes de Maringá, que está também nesse clima de expectativa, nesta fase de transição, visando a segunda divisão, que começa depois do Campeonato Paranaense da primeira divisão. Sobre o Grêmio não se sabe muita coisa ainda, há um clima de expectativa. Essa mudança de diretoria, essa transição de gestão, com o empresário Dória adquirindo os direitos da agremiação para exercitar a gestão, mas não se sabe ainda exatamente como é que isso vai funcionar. O que se sabe é que há essa mudança e que os empresários prometem um investimento forte no sentido de colocar o time em 2024 para a primeira divisão de 2025, oxalá isto aconteça. Em relação aos times que estão na primeira divisão, olha a profusão, não é? Quem diria que Maringá teria 3 times do futebol profissional? E essa questão há sempre uma pergunta pontual que as pessoas fazem, notadamente para o jornalista esportivo que convive mais a miúde com o futebol. Maringá comporta 3 times, há opiniões e opiniões, não é? São divergentes as opiniões, os pareceres. Este comentarista, pessoalmente, acha que não, acha que há lugar para um só, sobretudo por conta, um forte, não é? Sobretudo por conta de que a estrutura não possibilita. Você tem 3 times profissionais e nenhum deles tem um estádio próprio. Os 3 times jogam no estádio da prefeitura, o estádio regional Will Davids é um estádio municipal. O destino dele não é, claro, entendo, uma agremiação profissional, sim, se emparcerar com esta agremiação. Agora, com 3 fica difícil até para a própria manutenção do logradouro público. Quem convive com isso sabe, não comporta. Então, esta é uma das razões. Você dirá, mas Campinas tem 2 times, cada um deles tem seu estádio. Caxias, do Rio Grande do Sul, tem 2 times, cada um deles tem seu estádio. Ribeirão Preto, Botafogo, Comercial, equipes profissionais, cada uma destas equipes tem o seu estádio. E no caso de Maringá, são 3 times e um único estádio, mas enfim, as equipes vão convivendo com isso e a prefeitura faz o que pode no sentido de atendê-las. Em relação ao Maringá Futebol Clube, já informamos no post anterior a renovação do contrato do Jorge Castilho, a meu ver acertada, o profissional da mais alta competência, demonstrou isso no seu desempenho ao longo das temporadas anteriores, não é? Com um histórico que lhe autoriza a renovar, e o Jorge tem a responsabilidade, juntamente com seus pares de diretoria, notadamente os do departamento técnico, de trabalhar na montagem da equipe já a partir de agora, visando 2024. Para o caso do Maringá Futebol Clube, uma situação, eu diria que confortável, uma vez que tem o Campeonato Paranaense da primeira divisão, tem o Campeonato Brasileiro da Série D, tem direito a disputá-lo, e tem também a Copa do Brasil, portanto, um calendário quase que completo. O time volta a disputar a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro em decorrência do desempenho que teve no Campeonato Paranaense deste 2023, quando chegou às quartas de final e, portanto, se garantiu. O Paraná vai ter os representantes, além do Maringá Futebol Clube e do Cascavel, que foi finalista, a equipe do Cianorte. Estas 3 equipes estão na Série D do Campeonato Brasileiro. Série D do Campeonato Brasileiro, eu sei que o torcedor sente uma dorzinha do coração, o torcedor do Maringá Futebol Clube, o Tricolor, mas dando uma olhada para as equipes que vão para a final desta competição, desta 4ª divisão, os que sobem para a Série C já estavam qualificados, todos os semifinalistas sobem. Subiram, além dos finalistas, Ferroviário do Ceará e Ferroviária de Araraquara de São Paulo, também o Caxias e o Atlético. E o que dói no coração do torcedor tricolor maringaense é que estas equipes, destas 4 que subiram para a Série C do Campeonato Brasileiro, vão disputar a Série C em 2024, 2 delas, o Caxias e a própria Ferroviária, fizeram pontuações piores que a do Maringá Futebol Clube na primeira fase, e a classificação geral, né? Claro que esse é um comentário subjetivo, não leva a nada, não muda o estado de coisas,
mas a classificação geral tem o time de Maringá à frente da Ferroviária, que está finalista, e à frente do Caxias, que foi semifinalista. O que significa isso para os otimistas? Significa que este retrospecto, esta estatística, nos autoriza a considerar que daria para o Maringá Futebol Clube subir para a Série C do Campeonato Brasileiro. Mas o verbo conjugado neste tempo, daria, não resolve coisa nenhuma, mas nos autoriza a considerar que dará em 2024. Portanto, ficou posto o Maringá Futebol Clube corrigindo alguns detalhes, e o próprio Jorge Castilho, que segue à frente da comissão técnica, sabe disso. Quando começar a competição, dá uma olhada ali e ver se há que é possível, sim, chegar à Série C do Brasileiro, à Série C nacional, a terceira divisão nacional, e este é o projeto do Maringá Futebol Clube para 2024, claro que também de foco no Campeonato Paranaense. As pessoas, alguns até em tom pejorativo, dizem ruralzão, que o Campeonato Paranaense não tem importância. Discordo disso, acho o Paranaense muito importante, movimenta cidades, as maiores cidades do estado. Tem 2 representantes da Série A do Campeonato Brasileiro, o Atlético e o Curitiba. Pelo menos até o final do ano, o Curitiba estará na primeira divisão. Então, é um campeonato, sim, valorizado, sem contar a paga do campeonato. Não paga no sentido de pecúnio, mas de qualificação. O desempenho no Campeonato Paranaense coloca a equipe na divisão nacional, coloca a equipe na Série D do Brasileiro e pode colocar também na Copa do Brasil. Portanto, é importante, sim, o Campeonato Paranaense da primeira divisão. O Maringá Futebol Clube tem consciência disso, os gestores do Maringá Futebol Clube têm consciência disto, portanto, certamente estarão já a partir de novembro, já a partir de agora, não é, para início de pré-temporada em novembro, montando um time, montando um elenco, visando um bom desempenho neste campeonato estadual e, por que não, a busca do título. O Maringá Futebol Clube está autorizado a brigar pelo título, bateu na trave algumas vezes, foi finalista em 2014, foi finalista em 2022, agora em 2023, chegou às quartas de final, e quando você bate próximo, não é? Quando a bola que você dispara chega próximo da meta, você fica autorizado a pensar, e é isso, o sonho de consumo do maringaense, naturalmente, é subir para uma Série C, visando coisas melhores no futuro, mas principalmente, primordialmente, para o Maringá Futebol Clube conquistar o título do Campeonato Paranaense. E este sonho é possível por quê? Por conta de que está posto, foi assim em temporadas anteriores, as equipes chamadas fortes, no caso do Paraná, o Atlético e o Curitiba, eles não levam o campeonato muito a sério. Tem motivos para isto, não é? São agremiações que suas galerias estão abarrotadas de torneios estaduais. Então eles começam de leve, começam com equipes experimentando equipes, começam testando fórmulas, e disso pode se aproveitar o Maringá Futebol Clube para chegar ao sonhado sonho do estadual. Claro que esse sonho também é do Cascavel, também é do Cianorte, também é do Londrina, também enfim, é de todo mundo. Mas, enfim, estarão. Este é o foco do Maringá Futebol Clube, que está sendo montado, e vai ter um torneio, aquele torneio Paraná de Verão, vai ser disputado já em dezembro, para as equipes se prepararem. Na temporada passada, Futebol Clube Cascavel, Cianorte e o Maringá disputaram. Eu suponho, ninguém me disse isso, mas que o Aruco também, o Galo Maringá, o agora Galo Maringá, vai ser convidado para isso, que é o time que também se prepara para os estaduais. Falou-se na contratação de Claudemir Sturion para comando da comissão técnica, mas isso não se bateu o martelo, não está definido. Mas há burburinhos de que realmente vai ser o Claudemir Sturion, o Celso Claudemir Sturion, o técnico do Galo Maringá, para a montagem do elenco. Já a partir agora de outubro já começa, a diretoria já está mobilizada no sentido de contratar jogadores para montar o elenco. E há uma polêmica, eu até nem tinha muita disposição de abordá-la, mas enfim, está em voga, que é essa questão do Galo Maringá. Muita gente contra, muita gente contestando, e muita gente explorando notícias que não são de todo verdadeiras. Dizem que o Atlético Mineiro estaria muito incomodado por conta de que o Galo adotou o nome de Galo Maringá, porque ele, Atlético Mineiro, é o Galo. Gente, só menos isso, né? Primeiro que não é. Eu tenho amigos da Crônica Esportiva de Belo Horizonte, fiz um contato informal naturalmente, perguntando se realmente há esse movimento
Ninguém nem sabe que o Galo Maringá existe. O Atlético Mineiro está acima, o Atlético Mineiro não vai se preocupar com isso, sem contar que esta denominação Galo Maringá é uma denominação oficial, da qual o Faleiros tem direito sobre ela. Com ela, disputou campeonatos oficiais da CBF em 2005, 2006, 2007, 2008. Por que cargas d'água que agora o Atlético vai querer que não se use? E por que a CBF acataria um pedido desse? Portanto, não se preocupe com isso. Sai de cena o Aruco, entra em cena o Galo Maringá do ponto de vista de marketing, do ponto de vista promocional, do ponto de vista de convencimento do torcedor. Esse nome chama mais atenção. A estrutura continua a mesma, a boa estrutura do Aruco, que chegou às quartas de final do Campeonato Estadual da Primeira Divisão neste 2023, certamente vai querer coisas melhores para a próxima temporada, oxalá. O antes Samurai Black e agora Galo Maringá consiga o Maringá Futebol Clube os seus objetivos no sentido de fazer um bom campeonato paranaense e neste brasileiro em que este ano constatou-se que daria para chegar, oxalá no futuro a gente possa conjugar o verbo vai dar e o tricolor chegue à terceira divisão nacional. É tudo o que queremos, é por isso que torcemos, e também sucesso para o Grêmio de Esportes de Maringá, que se prepara e que se reorganiza, que ressurge para disputar a segunda divisão do regional do Campeonato Estadual de 2024. Venha em nosso 2024, no âmbito do esporte, as perspectivas são boas, as expectativas são otimistas e a gente torce para que o melhor aconteça. A você um abraço carinhoso, fraternal, bem gostoso, e a gratidão pelo fato de dispensarem atenção para esse nosso na área do esporte.